Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre Fé para o Impossível, uma produção brasileira com direção do Hernani Nunes e que conta a história da Renée Murdock, uma pastora norte-americana que foi brutalmente atacada no Rio de Janeiro e ficou entre a vida e a morte. Eu vou dividir isso em duas frentes de análise porque eu acho que seja importante fazer essa separação. Primeiro, como um testemunho, não tem nem muito o que falar. É uma história de fé muito impactante, emocionante, inspiradora. A Renée viveu um milagre, não há dúvidas disso, não tem como a gente negar isso. E é realmente uma história de fé muito marcante. Agora, como um filme, eu tive algumas questões com o desenvolvimento dele, como a maneira que foi abordada e algumas questões técnicas também. Eu nasci e cresci num berço cristão, então boa parte da minha infância, pré-adolescência, eu assisti filmes que são muito parecidos com esse, de histórias de fé e testemunhos. Então eu tenho essa base de comparação porque existe uma estrutura meio básica, pronta para esse estilo de filme. E Fé para o Impossível bebe muito dessa fonte, eles seguem uma linha muito parecida, mas eu achei que o foco do testemunho acabou se perdendo um pouco no meio do caminho. Bom, Renée Murdock, interpretada pela Vanessa Giacomo, é uma pastora norte-americana que mora no Rio de Janeiro com seu marido e 4 filhos. Até que um dia eles veem sua fé sendo testada quando Renée é brutalmente atacada por uma pessoa em situação de rua e fica entre a vida e a morte. Seu marido, Philip, interpretado pelo Dan Stulbach, se vê na difícil missão de encontrar forças para enfrentar a tragédia juntamente com os filhos. Esse caso aconteceu em 2012 e teve uma repercussão bem grande na mídia, tanto é que na montagem do filme tem os recortes dos noticiários. E essa repercussão aumentou ainda mais quando o Philip começou a compartilhar vídeos nas redes sociais pedindo orações para Renée. Então é um caso conhecido, mas eu senti que faltou uma contextualização inicial no filme. Eu acredito que a produção esperava que quem fosse assistir já estivesse familiarizado com o caso, mas eu senti que faltou essa contextualização da família, pra gente se familiarizar com os personagens, tanto é que demorou bastante para eu entender que eles eram uma família norte-americana, que a Renée e o Philip eram dos Estados Unidos e eles moravam no Brasil, porque isso não fica tão bem explicado pra gente no começo. As coisas acontecem um pouco rápido e isso impactou bastante a conexão que eu tive com os personagens já no primeiro ato. Até porque o ataque acontece bem no início do filme, foi mais rápido do que eu estava imaginando. Eu ainda não tinha me envolvido emocionalmente com esses personagens, com a rotina da família, então eu não tinha esse laço emocional tão grande no momento em que o ataque aconteceu. E eu até achei a cena em si do ataque rápida. Eu não consegui ter tanto essa noção de, nossa, foi uma coisa grave. Eu já tinha conhecimento do caso e eu entendo assim, você não quer explorar a violência no filme, totalmente compreensível, mas eu não tive essa progressão com os personagens e com essa cena para que nesse momento eu sentisse, nossa, isso aqui é um ponto de virada muito grande e que vai mudar totalmente agora o rumo do filme. Eu senti que faltou um pouco isso já no começo e isso me incomodou pro desenvolvimento depois, porque eu tive que me forçar a simpatizar com eles depois do ocorrido e não antes, que eu acho que seria um pouco melhor. No desenvolvimento a gente tem questões muito boas sendo trazidas para a mesa, mas eu achei que o foco da mensagem de você precisa ter uma fé inabalável foi tão grande que ele suprimiu todas essas outras questões que poderiam ter sido bem trabalhadas no desenvolvimento do longa. É uma história sobre uma fé inabalável? Sim. Só isso que deveria ter sido importante no filme? Não. Para mim, os sentimentos da família e a jornada deles diante dessa situação tão difícil acaba sendo bem mais fraca. Eles são seres humanos falhos, tendo que confiar em um Deus perfeito que faz milagres e colocar toda a confiança deles em Deus nessa situação, mas eles seguem uma linha de causa e consequência que se você não recebe o milagre é porque você não se esforçou o suficiente, é porque você não foi bom o suficiente, e essa linha acaba não sendo tão saudável para desenvolver assim. Eu acho que eles perderam muitas discussões muito boas por conta dessa decisão de seguir essa linha narrativa. E ela acaba sendo uma mensagem não proveitosa tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, que poderia ser um público a ser atingido, mas que vai acabar se perdendo. Porque, por exemplo, o Philip é muito rígido em seu pensamento e desde o começo eles estabelecem que a relação entre ele e os filhos era mediada pela Renée
e quando ela sai de cena, eles tinham a faca e o queijo na mão para conseguir desenvolver melhor essas questões. Tanto essa linha de pensamento do Philip, quanto os questionamentos que os filhos deles trazem para ele e como desenvolver isso e fortalecer ainda mais a fé deles como família. Mas eu senti que as questões eram muitas vezes só jogadas ali sem uma finalização e acabou sendo uma narrativa frustrante, porque o filho deles, o Micah, traz muitas questões que são pensamentos que muitas pessoas podem ter, que muitas pessoas cristãs e não cristãs podem se questionar em algum momento, e eles poderiam fazer um desenvolvimento bem amarradinho, responder essas questões teologicamente, mas eles seguem uma linha tão rasa que perde a sua força. Então essa foi a minha questão com a mensagem do filme, que me deixou decepcionada, porque eu gostaria muito que ele fosse melhor. E tem outro aspecto, que é uma parte técnica do som, que me incomodou demais, porque o som do filme não é nivelado. Tem cenas de música que a música é extremamente mais baixa do que os diálogos, o que geralmente acaba sendo o contrário. Você aumenta o som no diálogo e aí quando começa uma música você tem que abaixar porque a música tá muito alta. E aqui é o contrário. Eu tinha diálogos e aí na hora que cortava para uma cena em que eles estavam na igreja louvando, o som era muito baixo e às vezes o instrumento não dava para ouvir, você ouvia as vozes, às vezes as vozes também eram baixas. Por exemplo, tem uma cena da Júlia, que é a filha mais velha do Philip e da Renée, que ela tá tocando uma música que para começo de conversa não existia em 2012. Então isso aqui já me deixou meio... Mas ela tá tocando piano, se eu não me engano, e aí mostra ela tocando e não tem som nenhum do piano, só tem a voz dela. E isso aconteceu várias vezes, então foi me incomodando cada vez mais, porque se tivesse acontecido uma vez só, eu poderia relevar, mas como aconteceu várias vezes e eu prestei atenção, depois da primeira vez que eu percebi, eu não conseguia mais não focar nisso toda vez que tinha alguma cena musical e o som tava totalmente desnivelado com o restante do filme. Mas ainda assim, eu fiquei muito feliz que essa produção saiu do papel, que ela teve uma repercussão relativamente grande, conseguiu distribuição nos cinemas, principalmente olhando para o nicho de filmes cristãos no Brasil e sendo uma produção brasileira. Oro para que isso aconteça mais vezes, para que a gente tenha mais produções brasileiras cristãs, mais cristãos dentro da indústria. Acho que isso é super importante. E eu queria muito ter gostado mais do filme. Eu fiquei bem triste que ele não foi tão impactante para mim, mas eu ainda acho válido assistir. Principalmente se você for cristão, acho que faz mais sentido, mas também se você não for e você tiver interesse, eu acho que vale a pena. Acho que ele pode ser usado para vários debates em cima das questões que são trazidas ali e, enfim. Por isso, para mim, Fé para o Impossível foi nota 5. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.